Salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Viviane, vocês que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Quero pedir a vocês que já curtam o nosso vídeo, compartilhem os nossos conteúdos, evangelize conosco, sejam inscritos em nosso canal, divulgue o nosso canal. Desde já o nosso Deus em ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Estamos aí dando continuidade à nossa série Santos ou Nada, nesse mês de novembro, mês que estamos falando sobre a santidade. O tema do vídeo de hoje é Ser santos no mundo de hoje. Um desafio, mas é possível. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ser santos no mundo de hoje, como eu falei, é um desafio, mas é possível. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós achamos que a santidade, ela é uma realidade distante dos nossos dias. Ela é uma realidade que está longe dos dias atuais. E não. A santidade, ela é para hoje, como nos diz os escritos da Igreja Católica, no Catecismo da Igreja, na própria Palavra de Deus. Todos são chamados à santidade. E o Senhor hoje, presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. O Senhor hoje, Ele quer levantar uma nova geração de santos. Ele quer levantar uma geração de homens e mulheres santos. Homens e mulheres que de fato testemunhem o seu cristianismo, o seu catolicismo. E esses santos hoje somos nós. Quando Deus suscitou, por exemplo, São Francisco de Assis, Deus conhecia aquela realidade e Deus sabia o quão necessário era o testemunho dele para aquela realidade, daquele povo naquela época e tantos outros santos. Porque na nossa igreja o Senhor, Ele sempre, toda a história, Ele sempre suscitou homens e mulheres santos. Homens e mulheres que testemunham o cristianismo, que testemunharam o cristianismo. E hoje Ele quer levantar você e eu para que possamos ser essas testemunhas. Nós precisamos hoje acordar para essa realidade. Eu preciso despertar para isso, você precisa despertar para isso. O mundo precisa do nosso testemunho. O mundo precisa que eu e você, a gente testemunhe com a nossa vida que vale a pena ser um católico, vale a pena ser cristão. É um desafio, sim, mas não podemos desanimar. E como que nós vamos evangelizar? E como que nós vamos ser santos nos dias de hoje? Nos posicionando. Eu e você, nós precisamos sair de cima do muro, deixar de ser neutros, deixar de ser meio termo. E precisamos assumir de fato o nosso cristianismo, o nosso catolicismo. Precisamos assumir a vontade de Deus na nossa vida. Onde você está? Onde Deus te colocou? Às vezes nós ficamos presos nas dificuldades que o mundo tem apresentado e é uma enxurrada de coisas ruins, de ideologias, de ideias contrárias à vontade de Deus, contrárias ao cristianismo. E a gente vê aí o quanto que o cristianismo tem sido combatido. Mas nós, eu e você, não podemos desanimar, meu irmão, minha irmã. E é por isso que precisamos nos posicionar. Eu sou católico, eu sou um cristão, eu quero fazer a vontade de Deus. Essa precisa ser a minha posição. E de que forma que isso vai acontecer? Testemunhando com a minha vida, testemunhando com os meus atos, não impondo a minha religião, não brigando com as pessoas, não discutindo, mas testemunhando com a minha vida. Tem uma frase de São Pedro Poveda
que ele dizia assim, tem muito a ver com isso que nós estamos falando, ele dizia, deixa que os outros sejam como quiserem, mas tu sê como Deus quer que sejas. Olha só que maravilhoso. O outro tem a liberdade de agir como ele quer. O outro tem a liberdade de decidir pelo que ele quer. Mas eu e você sejamos como Deus quer que sejamos. E a partir do momento que nós assumimos a nossa fé, que nós assumimos o nosso catolicismo, nós vamos evangelizando. Às vezes sem precisar falar nada. Somente sendo quem Deus quer que nós sejamos. E é isso que nós precisamos compreender. Eu preciso ser o que Deus quer que eu seja. Nós não fomos criados por acaso. Você não está nessa família por acaso. Você não está nesse local de trabalho, nesse lugar onde Deus te colocou por acaso. Mas você está aí para fazer a diferença. Você está aí para poder se posicionar, para poder sair de cima do muro e ser um cristão católico de verdade. Hoje a gente vê quantas pessoas que às vezes pensam assim, mas todo mundo faz, eu também vou fazer, não tem nada a ver. É só uma mentirinha. Quantas pessoas a gente escuta falar isso? É só uma mentirinha, é só uma meia-verdade. Mas uma meia-verdade também é uma mentira. E é uma mentira de verdade. E está contrária à vontade de Deus. E se é uma mentirinha, eu não vou falar. Porque eu prego a verdade, porque eu vivo a verdade, porque o meu Deus prega aquilo que é a verdade. E em situações assim nós vamos nos posicionando. Às vezes estamos ali na nossa roda de amigos, às vezes começa aquelas conversas de duplo sentido, às vezes com teor sexual, e aí começam as piadinhas. Então, ali eu não vou fazer parte daquilo. Isso não me pertence. Isso não é da vontade de Deus. Então, eu não vou ser conivente com essa situação. Sem precisar brigar com as pessoas, sem precisar discutir, sem precisar fazer longos discursos falando que sou santo, falando que sou católico, não. Somente me posicionando. Somente assumindo de fato o meu cristianismo, o meu catolicismo. Que o Senhor nos conceda cada dia essa graça, a graça de testemunhar o seu evangelho. Olha só o que ele nos diz também lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele vem nos dizer assim: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós as boas obras. Que elas, olhando para nós, enxergando as boas obras, elas possam glorificar a Deus. Porque eu não posso falar que eu sou um cristão católico e ter más obras. E dar mau testemunho, porque as pessoas vão olhar para as minhas más obras e falar: que cristão é esse? Que católico é esse? Então, como o Senhor nos diz na sua palavra, que as pessoas olhem para nós, que os seus filhos olhem para você que é pai, para você que é mãe, e vejam em vocês as boas obras e possam falar: eu vou fazer o que meu pai está falando. Eu vou fazer o que meu pai e minha mãe estão fazendo. Eu vou ser de Deus. Eu vou buscar a Deus. Porque ali e no testemunho do meu pai e da minha mãe, daquela pessoa, está a verdade. Então as pessoas, meu irmão, minha irmã, precisam olhar para nós e enxergar em nós um cristão, um católico de verdade. E é por isso que é tão necessário nesses dias atuais nós nos posicionarmos, nós não sermos cristãos relativos, deixar de fora esse relativismo. Não, eu sou católico de verdade. E é por isso que eu preciso testemunhar com as minhas boas obras, para que as pessoas olhem para mim e falem: vale a pena ser de Deus, vale a pena buscar a Deus, vale a pena ir para onde essa pessoa está indo, porque ela sim, de fato, testemunha Cristo. Amém? Então vamos nesse momento agora pedir ao Senhor a graça
A graça de assumir verdadeiramente essa santidade nesse mundo, de tantos desafios nas nossas casas, famílias, locais de trabalho, lugares por onde nós vamos passando, são vários desafios. Mas vamos nesse momento agora pedir ao Senhor que nos dê a graça. Eu quero pedir para você nesse momento agora, que o Senhor te dê a graça, que você, homem, que você, mulher que me ouve, que sejam de fato cristãos de verdade, católicos de verdade, que tenham força para testemunhar o Evangelho, que tenham força para testemunhar com a sua vida que vale a pena ser de Cristo, que vale a pena ser de Deus, que vale a pena buscar a Deus. Que a sua vida seja um evangelho vivo, que o seu testemunho seja um evangelho vivo. Vem, Espírito Santo, nos conduzir nesse dia de hoje. Nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora. Assim seja. Amém. E eu quero pedir a você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, que compartilhe esse vídeo, que evangelize. Às vezes não sabemos como evangelizar. E quando nós enviamos um conteúdo desse, nós estamos contribuindo com a evangelização. Amém? Que Deus te abençoe. Um santo e abençoado dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.